Ei galera, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma experiência online. É uma alegria ter você aqui com a gente. Muito obrigada por escolher passar a sua noite de sábado aqui conosco. Eu quero te convidar a copiar o link da nossa transmissão, enviar para todos os seus amigos, em todos os grupos que você tem. O nosso coração está cheio de expectativa para o que Deus vai fazer aqui hoje. E por isso eu quero te convidar, aí onde você está, a se colocar de pé e oferecer para Deus a sua melhor adoração. Será que você pode fazer isso agora? Então vamos juntos agora adorar a Deus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar
mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Glória a Deus, que louvor incrível. Eu queria dizer aqui que é um privilégio enorme poder estar aqui com vocês e poder trazer a palavra hoje. Mas antes eu queria orar. Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pelo seu infindável amor conosco. Eu te peço que o Senhor possa falar conosco nesse culto, que o Senhor possa me usar e que, Pai, não seja eu falando, mas o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, se você acompanha nossas redes sociais, você com certeza viu que a gente falou muito sobre o meme da expectativa e da realidade. Se você não nos segue, nosso Instagram é o One Sobrenatural e começa a seguir a gente. Bom, mas se você mesmo assim não viu, não pôde acompanhar essa semana, eu posso dizer que com certeza você já viu esse meme alguma vez. A premissa é bem simples. Alguém sempre pensa em algo, em um sonho incrível, talvez bem interessante, mas acaba tendo uma decepção tremenda. E isso acaba divertindo a gente, mas eu acho que nunca teve um ano em que esse meme foi tão realista. Estávamos nós lá em 2019, com os nossos desejos no fim do ano, né, no Natal, pensando, poxa, esse ano eu vou emagrecer mais, esse ano eu vou passar em um concurso público, esse ano eu vou sair mais com os meus amigos. E vem 2020 e a pandemia parece que desabou todos os nossos planos. Mas e se eu te disser que expectativa e realidade não são opostos, mas fazem parte de um mesmo plano? E se eu te disser que elas, na verdade, andam em conjunto? Bom, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Se você achou que eu ia falar sobre expectativa versus realidade, na verdade eu vou falar sobre expectativa e realidade. Com certeza, apesar desse ano ter feito esse meme muito real, não é de hoje que a gente tem decepções. É muito fácil se decepcionar com as coisas que acontecem e eu tenho certeza que alguma vez na vida você já teve grandes expectativas e realidades decepcionantes. Um exemplo bem simples, em 2014 estávamos lá eu e você na Copa do Mundo dizendo nas nossas expectativas, poxa, Copa do Mundo no Brasil, o Brasil vai amassar os adversários, Neymar, Hulk e Fred vão meter gol adoidado. De repente, a realidade. E lá vem eles de novo. Olha a bola tocada, virou passeio. Uma triste realidade nos abateu naquele momento. Mas talvez algo mais pessoal. Por exemplo, a gente tem muito costume de chegar lá, tá tendo a prova de concurso e de repente, poxa, esse concurso aqui eu achei até fácil. Vou com certeza estar entre o cadastro reserva. Aí vem a realidade. Nem na lista dos desclassificados eu tô. Deve ser muito triste passar por tudo isso. E eu imagino que a gente realmente se sente muito abatido pelas decepções que acontecem nas nossas vidas. Mas aí vem a pergunta, como então expectativa e realidade andam juntas? A resposta para isso é bem simples. E eu fiquei chocado quando eu descobri. A resposta é no relacionamento com Deus. Mas ainda subsiste a pergunta, por que então no relacionamento com Deus, realidade e expectativa, ou expectativa e realidade também, andam juntas? Bom, em primeiro lugar, porque no relacionamento com Deus, a gente entende que situações difíceis acontecerão, porém, no fim nós venceremos. Em João 16:33, Jesus fala para os discípulos de forma bem clara, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É muito interessante entender que o próprio Jesus fala que ele teve aflições, que ele passou por situações difíceis e que ele venceu o mundo. E se você observa a vida de Jesus, ele teve um relacionamento com Deus, mesmo sendo o próprio Filho de Deus, e a partir disso, ele teve força para conseguir passar pelas dificuldades. E é interessante que a gente aprende que não só Jesus passou aflições, como ele também venceu. Isso para mim é impressionante, porque o que Jesus estava para sofrer era tremendo. Para vocês terem uma ideia, grandes homens da Bíblia passaram por aflições tremendas e Jesus não foi o primeiro. Quando ele diz aquilo ali, é como se fosse quase uma memória aos outros que já passaram. Por exemplo, Davi. Davi, antes de ser rei, se tornou inimigo número 1 de Israel. Quando Saul desconfiou que ele poderia ser seu sucessor, de repente
ele passa a ser perseguido e acaba tendo que se esconder nas linhas do exército inimigo. É tão interessante porque Davi busca refúgio justamente no lugar das pessoas que mais odeiam ele, de tão terrível que é a perseguição que ele estava sofrendo. Imagina só, você tem a promessa de ser rei e de repente você tem que fugir do país porque você está sendo perseguido e porque você tem a chance de morrer. Eu imagino que Davi, ou então qualquer pessoa no lugar de Davi, talvez dormisse com um olho aberto e o outro fechado, com medo de que alguém no meio da noite talvez viesse e encravasse um punhal, não sei. As aflições que Davi passou eram tão difíceis e tão tremendas que só mesmo com Deus ele poderia fazer isso. E ele tinha esse relacionamento, ele tinha essa proximidade, ele tinha esse comportamento diferente de entender que ele deveria passar por aquilo, mas que no fim as coisas cooperariam. E a gente sabe, ele se tornou rei. E a partir disso eu só posso entender uma coisa: se o próprio Jesus e outros grandes homens que andaram nesse mesmo caminho passaram por aflições, o que dirá eu e você? Então, acho que a primeira coisa que o relacionamento com Deus ensina pra gente é que no relacionamento com Ele, nós entendemos que aflições virão, mas se aqui eu permanecer, eu vou vencer. Bom, a segunda coisa que eu entendo que é muito importante do porquê que no relacionamento com Deus as boas expectativas e as boas realidades andam juntas, é porque no relacionamento com Deus a minha expectativa pode não ser uma boa expectativa. Eu precisei entender isso várias vezes na minha caminhada com Deus, e foi interessante porque há mais ou menos 2 anos eu estava muito interessado em uma moça, e eu me lembro que eu estava orando e a minha expectativa ela é a correta, eu tenho certeza que ela é o plano de Deus para a minha vida, que vai dar tudo certo e eu vou conseguir então passar, e eu sei que eu vou casar cedo, vai dar tudo certo. Realidade, eu passei 4 meses orando, no primeiro mês Deus já tinha me dito que não era ela, e eu fiquei resistindo, até que um dia eu cheguei no meu quarto já, cansado de tanto contorcer texto bíblico para a minha vontade e de pensar que eu poderia ganhar alguma coisa com isso, e na falta de paz perguntei para Deus: Senhor, quer saber de uma coisa? Por que não é ela? E na mesma hora veio uma palavra na Bíblia. E a palavra foi tão certa, gente, eu posso falar para vocês. Eu não me lembro direito da palavra, mas eu posso garantir para vocês que a paz que invadiu meu coração não tem explicação. E algo tremendo, porque a partir dali as minhas expectativas foram mudadas. Eu achava que aquilo ali que eu ia passar era um plano perfeito para mim, mas aquilo ali poderia ter arruinado a vida dessa moça e a minha, simplesmente porque eu achava que uma boa expectativa minha era a melhor realidade que poderia se tornar. Mas Deus me mostrou, e Deus tem mostrado no relacionamento, que a melhor forma de você conseguir conviver e então vencer é através de um relacionamento durável, onde você ali se dispõe e abre mão das suas vontades, muitas vezes dos seus planos, para que você possa então chegar em frente e conseguir vencer e possa receber de Deus a melhor expectativa. E isso nos leva à última questão: por que no relacionamento com Deus, então, a expectativa e a realidade elas andam juntas? No caso, as boas expectativas e as boas realidades. E a resposta para mim é tremenda, e para mim, de tudo que eu disse, isso é o que mais me toca. Porque no relacionamento com Deus, eu entendo que a confiança na palavra de Deus supera todas as expectativas e realidades possíveis. É interessante porque quando a gente confia, e no relacionamento só tem como ele existir se tiver confiança, a gente entende que Deus, Ele quer muito que nós sejamos fiéis, e a fé, ela é uma via de mão dupla com a confiança. É interessante, quem confia tem fé, quem tem fé confia. E é muito importante que a gente entenda que Deus, Ele não pede essa confiança para que a gente dê tudo de uma vez, mas Deus quer que a gente busque um relacionamento com Ele, para que a gente possa justamente criar essa confiança de abrir os nossos planos para Ele, de apresentar as nossas maiores expectativas, as nossas maiores realidades, as dificuldades que a gente tem passado, e assim, então, confiando nele, seguindo firme nele, ele possa mudar a nossa realidade. E não é um processo fácil, sabe? Decepções existem no meio do caminho, como eu disse já no primeiro ponto, e é interessante porque tem um homem na Bíblia que para mim exemplifica muito bem isso. Eu acho que não teve ninguém que passou por tantas dificuldades em relação à expectativa e realidade do que José.
José sofreu decepções terríveis na vida dele. Ele primeiro, na sua juventude, teve um sonho maravilhoso e aí de repente ele acorda com a expectativa: vou contar o sonho para os meus pais, para os meus irmãos, eles vão me amar, eles vão gostar de saber que os feixes de trigo dele vão se dobrar perante o meu. E isso vai ser incrível, a gente vai ser cada vez uma família mais próxima e unida. Realidade: meus irmãos me odeiam, me jogaram no buraco, agora estão me vendendo como escravo. Eu estou sendo mandado para longe da minha família e estou começando a achar que talvez eu não sei o que vai acontecer amanhã. Logo depois disso, José foi levado para o Egito e ele foi comprado por Potifar, capitão da guarda do faraó. E é interessante porque ali Potifar começa a observar a vida de José e coloca José como encarregado de praticamente tudo. Ele vira quase o segundo homem mais importante da casa, com autonomia para fazer tudo. E ele tinha ali o controle de muitas coisas, era respeitado e honrado dentro da casa de Potifar. E ele de novo vem a expectativa de: uau, talvez eu não esteja perto da minha família, talvez eu não esteja perto dos meus pais, e talvez eu não os veja mais, mas pelo menos eu estou numa posição boa, eu estou vivendo uma vida maravilhosa e parece que tudo está dando certo. Mas aí de novo vem a realidade. A esposa de Potifar queria fazer sexo com José. José, em obediência a Deus e em respeito a Potifar, não quis. E José foi acusado injustamente por ela de tê-la estuprado e acabou indo parar na cadeia. Mas que reviravolta terrível, você deve estar pensando. Porém, lá na cadeia, José mais uma vez prova seu valor e acaba sendo tão importante que um dos carcereiros, ele acaba dando a confiança para José. José, inclusive, vigiava as celas e tinha a chave. Ele estava ali, talvez, uma importância gigantesca para um preso. Como é que você pode imaginar um preso cuidando de outros presos? É quase que antagônico, para não dizer paradoxal. E é interessante porque chega um copeiro e um padeiro, e eles têm um sonho, José interpreta o sonho deles, e José vira para o copeiro: quando você estiver diante do faraó, não se esquece de mim. Aí vem a expectativa de José: uau, eu poderia estar vendo uma situação pior aqui na cadeia, eu podia estar sendo, eu podia estar morto, eu fui acusado de um crime terrível, e não foi um crime contra qualquer pessoa, foi contra o chefe da guarda, eu podia estar passando por uma situação muito pior. É então que vem a realidade. O copeiro não se lembrou de José. José tinha dito para ele: lembra de mim quando você estiver diante do faraó. Mas o copeiro não se lembrou de José, e José teve que ficar ali mais um tempão. Sabe, talvez ali para muitos teria sido o fim, mas para Deus, onde está a nossa confiança, foi muito mais. E onde estava a confiança de José, foi muito, mas muito além do que se poderia imaginar. O faraó teve um sonho. José depois é lembrado pelo copeiro, porque o rei pede para que seus intérpretes revelem o sonho e digam o significado, mesmo o rei sabendo. Era um teste para que pudesse saber se a revelação seria correta. E José, levado à presença do faraó, não só interpreta o sonho, como também traz um plano tremendo que salvou o Egito da fome, e José é elevado ao posto de governador. Eu acho que nenhuma das histórias mais mirabolantes a gente imaginaria uma reviravolta desse tamanho. O cara era escravo e passou a ser simplesmente o segundo homem mais importante do Egito. E tem mais, José tinha aquela expectativa de ser mais próximo da família. O que acontece é que logo depois ele salva a sua família com a sua estratégia, porque o Egito acaba sendo quem supre a fome no mundo, E é interessante porque ali José se reencontra com seus irmãos, ele se reencontra com seu pai e acaba vivendo ali, eles juntos pelo resto da vida. E para você ver como Deus fez uma grande reviravolta, porque no fim José confiou. Se você perguntar: Azaf, como alguém sobreviveria a tudo isso? Só tem um jeito: a confiança. José só sobreviveu aos desencantos, às decepções do Egito, porque ele teve confiança em Deus para poder vencer. E a expectativa que Deus tem para nós é muito maior. Deus não te enxerga como você se enxerga hoje. Ele te enxerga maior. Ele enxergava Jesus Cristo como Redentor. Enxergava Samuel como profeta. Moisés como libertador. E tantas outras pessoas que pareciam ser pessoas simples como algo mais. Talvez você olhe para o que aconteceu esse ano e diga: meu Deus, que ano terrível, tantas coisas terríveis acontecendo na minha vida. O plano de 2020 foi todo para o lixo. Mas a verdade é que Deus tem muito mais para você. E basta que você decida ter um relacionamento com Ele. Todos esses homens tinham uma coisa em comum: eles sempre tinham um relacionamento com Deus. Eles sempre confiavam em Deus. E a confiança é esse pressuposto que nos faz obedecer, que nos faz abrir mão daquilo que está
está nos ancorando no chão, que está nos ancorando a péssimas expectativas e passamos a ser pessoas melhores. Passamos então a viver a paz de Deus, como eu falei, e passamos então a ter uma vida muito melhor do que a gente podia imaginar. Eu posso garantir para você que aquilo que Deus tem para você é muito maior do que o que você possa imaginar. Os sonhos dele para a sua vida são maiores. O que ele tem para você está muito além de qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. Eu digo para você, Deus tem algo grande para a sua vida. E hoje eu quero orar por você. Eu queria aqui fazer a oração focando-se em 3 pessoas, 3 tipos de pessoas. A primeira, aquelas pessoas que não tinham relacionamento com Deus. Poxa, Azaf, eu não tinha um relacionamento sério com Deus, eu não tinha um coração quebrantado para isso, ainda não tinha entendido a importância. Mas eu queria que você hoje tomasse essa decisão e Deus está te chamando para que você possa ter um relacionamento de confiança com Ele. O segundo tipo de pessoas que eu quero que participem dessa oração comigo também são aqueles que de alguma forma têm alguma prisão. José estava no meio de uma prisão física. Talvez a sua prisão não seja física, mas seja uma prisão emocional, seja um vício, porque nós passamos por essas situações difíceis e muitas vezes não entendemos. E aí, às vezes aceitamos expectativas piores do que a que deveríamos aceitar. E eu quero dizer para você, Deus quer te libertar, Deus quer te tirar disso. E por último, eu quero orar também pelas pessoas que perderam a esperança por causa que perderam entes queridos. Eu sei que muitas pessoas morreram nesse tempo, infelizmente. E talvez você possa ser uma dessas que perdeu alguém, um pai, um marido, talvez uma mãe, uma esposa, filho, eu não sei. Mas eu quero que você participe dessa oração e que você possa ser abençoado. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia, Pai. Senhor, eu te peço, tem misericórdia das nossas vidas, porque não colocamos diante de Ti o Teu relacionamento. Não colocamos diante de Ti prezar pelo Senhor. Não colocamos, Senhor Jesus, em primeiro lugar tudo aquilo que o Senhor diz para a gente colocar. O Senhor não tem sido o primeiro lugar nas nossas vidas, Pai, e nós te pedimos perdão por isso. Pede perdão agora na sua casa, que você possa aí entender e falar, Senhor, tem misericórdia, o Senhor tem me dado tantas chances, o Senhor tem me dado tantas oportunidades e eu não tenho entendido que a expectativa que o Senhor tem para mim é melhor. Senhor, tem misericórdia de mim, que o Senhor possa me mudar. Senhor, me faz ter amor pelo relacionamento contigo, em nome de Jesus. Senhor, eu também peço aqui, Pai, pela libertação das nossas prisões. Senhor, quantas pessoas presas na imoralidade, quantas pessoas presas nas drogas. Senhor, quantas pessoas presas a sentimentos terríveis, não conseguem sair dessa realidade horrível, Pai. Mas eu te peço agora que em nome de Jesus, venha a libertação. Eu clamo agora e aplico o sangue de Jesus que verteu das costas chagadas e declaro agora libertação. Você é livre pelo sangue de Jesus. Agora, nós recebemos essa libertação no nome e no sangue de Jesus. E eu quero, Senhor, também abençoar as pessoas que perderam algum ente querido. E se você em casa não perdeu ninguém, mas sente essa vontade, eu queria te convidar que você orasse comigo também pelas pessoas que perderam alguém. Senhor, tem misericórdia. Tantas expectativas frustradas pela perda de alguém muito próximo. Tantas coisas que pareciam ter ido por o lixo. Mas o Senhor supre as nossas carências. O Senhor supre as nossas ausências. Eu te peço agora em nome de Jesus que o Senhor possa suprir esse vazio, Pai. Não é fácil perder alguém. Não é fácil passar pela dor da perda de uma pessoa, Pai, mas eu quero te pedir agora que em nome de Jesus essa pessoa possa receber o amor e possa ser preenchida, que ela possa ser preenchida. Eu declaro o preenchimento de Deus na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sinto do Espírito Santo em te dizer que Ele quer te mostrar uma parte da expectativa e da realidade que Ele tem para você, e eu declaro agora que os seus olhos espirituais sejam abertos e você possa enxergar essa realidade nova, em nome de Jesus. Deus está mostrando coisa nova, Ele tem coisa nova para você. Recebe essa coisa nova, recebe essa promessa, recebe essa perspectiva nova. Deus tem planos de bem, não planos de mal para você. Ele só pensa no melhor. Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado por tudo que o Senhor fez e vai fazer ainda no restante desse culto. Eu te peço que o Senhor possa falar ainda mais conosco e que o Senhor possa nos agraciar. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra e que Deus tenha falado muito ao seu coração. Eu queria que você ficasse com essa entrevista, que é mais um exemplo de como Deus tem expectativas e realidades maiores do que a gente pode imaginar. E que você possa ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Deus te abençoe.
Uau, que palavra tremenda! E hoje eu estou aqui para entrevistar uma pessoa muito especial na minha vida. É a Emily, a minha esposa. Emily, boa noite. Boa noite. Então vamos lá para a primeira pergunta. Como era a sua infância? Então, somos uma família de 6 filhos. Meu pai era usuário de droga, meus pais, na verdade, os dois. E lá em casa era uma boca de fumo. Então, assim, a gente nunca passou necessidade de fome. A gente nunca passou fome. Mas a gente nunca foi de ter muita coisa. Até porque nossa casa era assaltada direto. Tudo que às vezes a gente adquiria, por exemplo, um som ou uma coisa mais, um DVD, os ladrões entravam atrás de drogas e acabava roubando. Então, assim, a gente vivia com o básico do básico. Eu tinha muito traumas, eu dormia com a minha irmã mais velha. Eu era bem traumatizada, não podia ouvir nenhum barulho, que já achava que era alguém querendo entrar lá em casa, porque a nossa casa era assaltada direto. Muitas vezes os ladrões iam atrás do meu pai, atrás de drogas. Eu, por ser a segunda mais velha, sempre acompanhei mais de perto. Minha irmã mais velha sempre acompanhava a minha mãe e os ladrões muitas vezes entravam lá em casa, apontavam a arma para a cara da minha mãe, para a cara da minha irmã, e eu tentava cuidar do meu irmão, que eu tenho um irmão mais novo, para ficar com ele, para ele parar de chorar. Então, assim, era bem difícil para mim. Eu lembro, assim, da cena. Muitas vezes ele apontava a arma na cara da minha mãe e eu pensava, meu Deus, se esse cara mata minha mãe. E, assim, era muito difícil para mim. E eu tinha um medo muito grande de dormir só. A gente não dormia só, porque eu tinha medo. Tinha muito medo. E eu sempre dormi com a minha irmã mais velha. A gente sempre acompanhou muito de perto, por ser as mais velhas, né? Em algum momento do processo, você pensou como poderia ser o futuro da sua família? Então, depois que eu me converti, que eu fui ao encontro, que eu conheci a Deus, foi quando eu fui pensar num futuro melhor para minha família. Porque eu conheci a Deus, eu acreditei que Ele poderia mudar a realidade que eu vivia, a realidade da minha família. A primeira pessoa a se converter na minha família foi minha prima. E através dela, foi eu e minha irmã mais velha, que na época eram as mais velhas, né? Então a gente foi ao encontro. E depois que eu fui ao encontro, que eu conheci a Deus, meu Deus, eu tive uma outra visão da minha família. Eu super acreditei que a gente poderia ter uma realidade diferente. Que logo depois que eu voltei ao encontro, a gente já focou em levar minha mãe para a igreja, tentar levar ela ao encontro, para ter essa libertação, para ter essa mudança. Então, depois que eu me converti, que eu fui acreditar, que até então eu não pensei que a minha família ia viver para o resto da vida daquele jeito. Depois que eu fui ao encontro, eu vi que a minha família poderia mudar, que a minha família poderia ser liberta das drogas e que a gente poderia viver melhor. Qual foi o sentimento que você teve de ver sua mãe querer viver aquilo que você estava vivendo naquele momento com Deus? Nossa, então, foi um dos momentos mais felizes assim, que eu me lembro da minha vida, porque quando ela chegou do encontro, como eu sabia tudo que eu tinha vivido no meu encontro, que eu tinha conhecido a Deus, de ter sido curada, de ter sido liberta, porque eu tinha muitos traumas, né? Então, quando minha mãe foi ao encontro, meu Deus, foi uma das coisas mais... Eu lembro que eu fiquei muito feliz, umas coisas mais, assim, que me deixou mais feliz naquela época. Porque eu acreditava na mudança, assim como Deus mudou a minha vida, como eu conheci a Deus, eu fiquei, meu Deus, minha mãe vai conhecer a Deus, minha mãe vai conseguir se libertar, minha mãe vai conseguir ter uma vida melhor. Não só minha mãe, a minha família ia ter uma vida melhor. Então eu criei uma expectativa muito grande, até porque eu era criança, né? E sabe como é que é cabeça de criança, assim? Eu era nova, então eu criei uma expectativa muito grande quando ela foi ao encontro. Mas não foi muito fácil. Porque, assim, eu criei uma expectativa muito grande, mas para quem é usuário de droga há muitos anos, igual minha mãe era, porque desde que eu me entendo por gente, minha mãe já usava drogas, foi um processo muito difícil. Então, eu não imaginava que ela fosse cair, por exemplo. Eu achei que ela já tinha se libertado, então eu criei uma expectativa muito grande. E eu lembro como se fosse hoje, eu e minha irmã mais velha,
que já tinha conhecido a Deus, já tinha ido para o encontro, ajudar a minha mãe a não cair, a não usar drogas. Porque para ela eu entendo também que era muito difícil, porque meu pai tinha droga acessível a qualquer momento que ela quisesse, ela podia usar. Então eu lembro como se fosse hoje, a gente morava na época no Céu Azul, não era tão perto da igreja, não era aqui no Gama. Ela passando mal, eu acho que ela estava com abstinência, querendo usar drogas, e eu e minha irmã, não, mãe, a senhora vai dar conta. A gente tentando procurar uma igreja lá no Céu Azul para orar pela minha mãe, ou para nos ajudar, porque a gente viveu isso dela com abstinência, passando mal, querendo usar drogas, e não foi fácil. Depois que ela caiu a primeira vez, eu fiquei muito frustrada, porque eu criei uma expectativa muito grande. E foi muito difícil para mim. Eu lembro como se fosse hoje também, a primeira vez que ela voltou a usar drogas. Eu cheguei da escola, que eu vi ela bebendo. Eu fiquei muito triste, eu chorei muito esse dia, porque eu criei toda uma expectativa de mudança de vida, de mudança da minha família. E quando eu vi que ela tinha caído, meu Deus, minha mãe voltou a usar droga, eu não acredito. E eu fiquei muito triste. Mas eu e minha irmã sempre lutando, sempre dando apoio, falando, não, mas a senhora consegue. A gente tentava procurar pessoas para ajudar, a gente conversava com a líder dela, Laodiceia, que ajudou a levar ela para o encontro, as minhas tias, todo nesse processo para ajudar na libertação dela. E com isso, com a libertação da minha mãe, depois de um tempo, é claro, né, que ela ainda teve umas recaídas, depois que ela se libertou totalmente, meu pai viu essa mudança nela. E ela falava para ele, eu não quero viver essa vida, eu não quero mais ter a vida que a gente tinha antes. E foi aí que meu pai também se libertou, né? Ele foi ao encontro, se libertou das drogas. E a expectativa que eu criei no início virou a minha realidade, porque minha família ficou liberta. Então, assim, como eu era muito nova, às vezes eu não entendia. Mas hoje eu entendo que não foi fácil para ela, porque quem é viciado em drogas sabe que não é fácil uma libertação. E hoje eu entendo, e tudo tem seu tempo. E depois desse processo que muitas vezes ela caiu, que eu sei que não é fácil, eu vi que minha família mudou totalmente, a realidade da minha família mudou. Então, a expectativa que eu havia criado se tornou a minha realidade, porque eu coloquei diante de Deus, a gente fazia orações, a líder dela fazia muita oração, a gente orava para que ela fosse liberta. Então, assim, eu tentei me segurar em Deus e crer que a minha família ia ser salva, não só minha mãe, mas toda a minha família ia ser liberta e ser salva. E isso aconteceu, a nossa realidade mudou. Para gente que saiu do nada, nossa família não saiu do nada, não tinha nada, e hoje a gente tem muita coisa que eu tenho hoje, que eu dou para minha filha, que eu tenho em casa, eu não tive oportunidade de ter. Hoje, meus irmãos mais novos, né, que moram com a minha mãe também, tem muito mais coisa do que eu tinha na época, quando eu morava com meus pais. Então, assim, minha família mudou muito para melhor, mudou muito. E minha mãe, por muitos anos, sustentou a nossa família, assim, sustentou no sentido de ser a base da nossa casa. Então, ela foi bastante guerreira, ela ora muito, ela vem para a igreja. E minha mãe, ela é daquelas pessoas que está totalmente envolvida na igreja. Eu acho muito bonitinho. Ela participa de tudo. Tudo que você chama, ela topa. Sou notável, assistência social, tudo ela está muito envolvida. Eu acho isso muito lindo. Ela tem um coração muito serva. Ela tem um coração de serva. E ela me incentiva bastante, porque mesmo depois de muitos anos, ela encarou uma faculdade, hoje ela é formada, e ela me incentivou bastante, porque agora eu também estou estudando, demorou, mas eu estou estudando, porque ela me incentivou, ela é uma grande incentivadora, tanto na vida dela com Deus, é um exemplo, como líder também. Menina, nunca vi, eu acho engraçado, minha mãe, ela pode conhecer a pessoa agora, já está chamando para a igreja. Ela ganha muitas pessoas. E ela lá, muitas vezes, no setor sul, é conhecida como a mulher que ajuda. Quando a pessoa está passando necessidade, bate lá na porta dela, ela sempre procura ajudar. Então, assim, para mim, minha mãe é um grande exemplo. Tanto na vida com Deus, como batalhadora, como guerreira. E eu tenho muito orgulho. E Deus transformou a expectativa da minha família para uma família que não tinha nada, que vivia com o básico,
para uma realidade hoje totalmente diferente, de uma realidade que a gente tem muita coisa. Minha irmã tem carro, é formada, eu tenho os irmãos que estão se formando, minha mãe formada, tudo praticamente com a sua profissão. Então, assim, uma família que foi totalmente restaurada por Deus. E eu tenho muito orgulho dessa história de como Deus mudou a nossa vida. E eu sou muito grata, porque a gente não sabe, a gente poderia ter vivido, por exemplo, a vida que minha mãe teve. Se a gente não conhecesse a Deus, provavelmente eu poderia viver uma vida igual a ela, ser uma usuária de drogas, beber, e hoje em dia não. Minha família é toda restaurada, todos conhecem a Deus e Deus mudou a nossa realidade. Emily, muito obrigado pelo seu testemunho. Por nada. Como seu esposo, toda vez que eu ouço, eu fico emocionado. Não tem como não ficar emocionado com uma história tão linda dessa. Viu? Como é importante você depositar suas expectativas em Deus para que elas se tornem a sua realidade. Ai, gente, que incrível escutar histórias como essa da Emily. Meu coração fica cheio de muitas expectativas e muita alegria, porque eu sei que, como a Emily, você também talvez possa estar passando por alguma situação na sua vida que você fala: ai, eu preciso aprender mais a confiar em Deus e depositar as minhas expectativas, os meus sonhos nele. E sabe, de fato, quando você escolher fazer isso, sua vida vai mudar por completo. E a sua realidade vai ser a melhor de todas, porque a sua expectativa foi depositada diante do melhor, daquele que pode fazer todas as coisas por você. E talvez você fale: ah, Isabela, eu nunca tomei essa decisão na minha vida, nunca pensei em fazer isso. Se você está decidido hoje a tomar essa decisão, entregar o seu coração para Deus, eu quero te convidar a repetir essa oração comigo. E se você também for uma das pessoas que fale: ah, eu preciso renovar a minha aliança com Deus, eu também quero te convidar a fazer essa oração. Então, por favor, coloca a mão no seu coração e repete comigo: Senhor, eu te entrego o meu coração, os meus sonhos, tudo aquilo que eu desejo, que eu anelo. Eu confio em Ti e eu te convido. Por favor, vem fazer morada no meu coração e ser o meu único Senhor, o meu único Salvador. Obrigada por me amar. Em nome de Jesus, amém. Foi uma oração muito simples, mas a mais poderosa que você já fez na sua vida inteira, eu te garanto. A partir de hoje, tudo mudou. E a grande mudança também da sua vida é que você ganhou uma nova família, a sua família na fé. E nós queremos te convidar a enviar uma mensagem para esse número que está aparecendo aí na sua tela. Nós queremos anotar algumas informações e te acompanhar nessa sua nova caminhada. E eu também quero te desafiar, você que está aí agora me ouvindo, a entregar uma oferta com propósito. Nós jovens temos muitos sonhos, ambições, desejos, mas deixa eu te falar, a gente precisa aprender a depositar as nossas expectativas em Deus. Quando a gente aprende isso, que a gente entende que não tem um caminho melhor, as coisas mudam na nossa vida. Então, entrega de coração essa oferta agora, como quem diz: Deus, eu tô te entregando as minhas expectativas e eu sei que o Senhor vai fazer da minha realidade a melhor de todas. Então, as nossas contas estão aparecendo aí na tela. Você pode também usar o QR Code, pode enviar uma mensagem pra gente se você tiver alguma dificuldade. E eu sei de todo o coração que Ele vai receber a sua oferta. Deixa eu fazer uma oração rápida por você. Senhor, nós consagramos a Ti essas ofertas. E eu te peço, Senhor, recebe cada coração que está disposto a Te entregar o melhor nesse momento. Que as nossas ofertas, a nossa entrega, os nossos dízimos, primícias possam subir como um aroma agradável na Tua presença. Obrigada, é um privilégio poder ofertar na Tua casa. É um privilégio poder Te entregar aquilo que o Senhor confiou a nós, mas que na verdade é Teu. Então recebe com muita alegria isso que nós Te entregamos hoje. Amém. Então, faça sua entrega agora e com muita alegria enquanto nós adoramos. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros
outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar. E aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete, e aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete, e aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete, e aqui, na mesa, na mesa. Não há lugar melhor do que estar em tua presença. Eu quero voltar, eu quero voltar. Cante aqui, e aqui. Do banquete, na mesa do banquete, e aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Esse é o meu lugar, Jesus. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, o caminho seguro, meu grande Salvador. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo sobre ti. Tu és o
Salvador. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, o caminho seguro, meu grande Salvador. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito e nada mais. É tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, o caminho seguro, meu grande Salvador. Então, gente, não há nada melhor do que depositar nossas expectativas em Deus. É verdade, Emily. E hoje a minha família vive uma realidade totalmente diferente. Tá vendo? É isso que vai acontecer com você quando você tomar essa decisão de depositar todas as suas expectativas diante de Deus. Você vai viver a sua melhor realidade. Então tenha uma ótima semana, fica com Deus e a gente se vê sábado que vem na nossa experiência online. Tchau!